Esse colar é da minha filha, gritou o milionário, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula. Mas quando a humilde faxineira revelou a verdade por trás daquela joia, um silêncio ensurdecedor como um trovão envolveu a sala, e todos ficaram boquiabertos de choque. O sol primaveril entrava pelas janelas altas da luxuosa mansão em São Paulo, iluminando os pisos de mármore da sala principal. Helena Oliveira se movia pelo ambiente com uma graça silenciosa, típica das mulheres acostumadas a serem invisíveis. Ela tinha 39 anos, mas suas mãos revelavam mais. Eram as mãos de uma mulher que conhecia o trabalho pesado, que nunca hesitava em sujá-las pelos outros. A limpeza profunda da mansão dos Ferreira era um serviço que ela realizava com precisão impressionante. Não por medo, Helena havia parado de temer coisas materiais há muito tempo. Ela o fazia por respeito. A casa, as pessoas que nela moravam, mas acima de tudo a memória que carregava no coração como o tesouro mais precioso. Ela se abaixou para polir a parte inferior de uma elegante estante quando sentiu algo delicado escorregar em seu peito. O colar, aquele colar. Sua mão instintivamente foi ao decote da blusa. O safira sempre ficava ali, escondido sob o tecido, aquecido pelo calor de sua pele. Mas dessa vez, o pano se moveu. A pedra azul brilhou nos raios de sol como um pedaço de céu que caiu acidentalmente na terra. Helena quis rapidamente escondê-lo de novo, mas já era tarde. Nossa! Ela ouviu uma voz aguda e infantil, cheia de encanto. Virou-se e viu a pequena Sofia Ferreira, a filha de 5 anos do dono da casa. A menina estava no limiar da sala, com um vestidinho rosa claro, seus cachinhos castanhos reluzindo ao sol, e os olhos, iguais aos do pai, bem abertos de espanto. "Que lindo!" disse Sofia, correndo mais perto. "É igualzinho ao..." Helena sentiu o coração dar um pulo no peito. Ela sabia o que a criança queria dizer. Sabia, porque ela mesma vira aquilo muitos anos antes. "Sofia, não atrapalhe a dona Helena no trabalho." Ouviu uma voz do corredor, mas a menina já corria em direção ao escritório do pai. "Papai, papai!" chamava ela animada. "Você tem que ver. A dona Helena tem um colar igual ao da mamãe." Helena congelou. Por um momento, o ambiente pareceu silencioso demais, como se a casa inteira prendesse a respiração. Ela ouviu a conversa telefônica no escritório ser interrompida, depois passos decididos e rápidos de Tomás Ferreira. Tomás surgiu no limiar da sala com Sofia no colo. Ele tinha 41 anos. Era um homem alto e elegante, de cabelos escuros e olhos que podiam ser frios ou quentes. Naquele instante, olhavam para Helena com uma mistura de surpresa e crescente desconfiança. Seu olhar parou no safira em seu pescoço. Helena viu sua expressão mudar a cada segundo, de espanto, passando por dúvida, até algo que parecia raiva. "Onde a senhora arrumou isso?" perguntou ele baixinho, mas havia algo em sua voz que fez o ar do ambiente ficar mais denso. Helena instintivamente levou a mão ao colar, como se quisesse escondê-lo, mas já era tarde. Tarde demais para esconder, tarde demais para fingir que era coincidência. Começou ela, mas as palavras grudaram na garganta. Tomás colocou Sofia no chão. "Vai brincar no seu quarto?" "Meu amor", disse a filha, sem tirar os olhos de Helena. "Mas papai, será que é mesmo?" "Sofia." Sua voz era gentil, mas firme. A menina obedeceu e saiu correndo da sala, mas Helena viu que ela se virou para trás. Quando ficaram sozinhos, Tomás se aproximou. Helena pôde sentir o cheiro de sua loção pós-barba, ver as rugas ao redor de seus olhos, rugas que não vinham do riso. "Esse colar sumiu do meu cofre há 3 meses, disse ele devagar. "Pertencia à minha esposa, a Elisa." Helena sentiu o mundo ao seu redor começar a balançar. Ela sabia que esse momento chegaria um dia. Durante todos aqueles meses trabalhando naquela casa, sabia que a verdade poderia vir à tona no pior momento possível.
Mas não esperava que doesse tanto. Seu Ferreira, isso não é... Começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. Não minta. Sua voz agora era dura como pedra. É o colar da minha esposa. Eu o reconheceria em qualquer lugar. E a senhora vai me dizer como ele foi parar aí. Helena olhou nos olhos dele, os mesmos olhos que via no rosto de Sofia, os mesmos das fotos espalhadas pela casa. Mas neles não havia o calor que esperava. Havia só frieza e acusação. Eu o recebi. Mas, sussurrou ela, mas sua voz tremeu. Recebi há muito tempo, antes de trabalhar aqui. Tomás deu um passo para trás, como se suas palavras o queimassem. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? 8 meses? Sua voz soava como um interrogatório. E todo esse tempo usou o colar da minha falecida esposa? Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali, não agora, não na frente dele. Não é o que o senhor pensa, disse ela com a dignidade que construíra ao longo de anos, lidando com situações difíceis. Mas via em seus olhos que ele não acreditava. E sabia que tudo pelo que esperara tanto tempo, tudo pelo que estava ali, acabara de ruir. As horas seguintes passaram em um silêncio estranho e irreal. Helena continuou seu trabalho, mas sentia o peso dos olhares sobre si, não só de Tomás, mas de toda a casa, como se as paredes a acusassem. Cada movimento seu era vigiado, cada gesto analisado. Tomás não saiu de casa. Em vez disso, andava pelos corredores, parava na porta dos cômodos onde ela trabalhava e a observava em silêncio. Helena sentia sua presença como um calor ardente nas costas, mas não se virava. Não queria ver aquela frieza em seus olhos. Por volta do meio-dia, uma jovem chegou à mansão, de 26 anos, com cabelos loiros presos em um coque elegante e um sorriso que parecia largo demais para a situação. Irene Costa. Helena ouvira Tomás conversando com ela no hall. A senhora vai trabalhar na casa pelas próximas semanas, dizia ele baixinho, mas Helena captou cada palavra. A dona Helena será transferida para os trabalhos no jardim. Sofia ficará sob seus cuidados. Irene assentiu com entusiasmo. Claro, seu Ferreira, será um prazer. Posso perguntar o motivo? Questões de segurança, cortou ele bruscamente. Cuide para que Sofia não fique sozinha com a dona Helena. As palavras atingiram Helena como um soco físico. Durante 8 meses, construíra uma relação com a pequena Sofia. Lia histórias para ela à noite, quando Tomás viajava a negócios. Ajudava nas lições de casa, ouvia suas contos fantásticos sobre a mamãe que agora mora nas estrelas. E agora era tratada como criminosa. À noite, Helena arrumava suas coisas no quartinho no sótão, que fora seu lar nos últimos meses. Não tinha muito. Algumas roupas, uns livros, uma foto que sempre guardava na gaveta da mesinha de cabeceira. Quando a pegou, suas mãos tremiam. Na foto, 2 jovens sorriam para a câmera. Helena tinha 23 anos, seus cabelos mais longos, os olhos mais brilhantes. Ao lado, Elisa, a bela e radiante Elisa, com os mesmos olhos que Sofia herdara depois. Helena apertou a foto contra o peito e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se chorar. Chorava baixinho para que ninguém ouvisse, mas seus soluços pareciam encher todo o espaço do quartinho. Me desculpe, Elisa, sussurrou para a foto. Desculpe por não conseguir fazer melhor. Na manhã seguinte, Helena começou a trabalhar no jardim. Era grande, bem planejado, com arbustos de rosas que ainda não floresciam por completo, mas já prometiam uma estação linda. O trabalho era físico, mas Helena era grata por ele. O movimento a ajudava a esquecer a dor que sentia no peito. Das janelas do primeiro andar, via a sala onde Irene limpava com uma precisão chamativa. A jovem se movia com confiança, sorrindo, às vezes rindo ao telefone com alguém. Helena tentava não olhar, mas de vez em quando seu olhar vagava para lá sem querer. Por volta das 10, Sofia correu para o jardim. Vestia um vestidinho amarelo e segurava um coelhinho de pelúcia na mão. Dona Helena!
Chamou, correndo entre os arbustos de rosas. Onde a senhora estava ontem? Eu te procurei no jantar. Helena largou as ferramentas e se agachou na altura da criança. O coração se apertava ao ver aquela carinha confiante. Agora eu trabalho no jardim, meu bem, disse gentilmente. Vou cuidar das flores. Mas por quê? Sofia franziu a testa. Foi por causa do colar? O papai ficou muito triste depois que eu vi. Helena sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 5 anos algo que ela mesma não entendia completamente? Sofia! Ouviram a voz de Irene, que apareceu na porta do jardim. Venha aqui agora. Não pode atrapalhar a dona Helena no trabalho. A menina olhou para Irene com desgosto. Mas eu só estava conversando. Seu pai disse para você ficar em casa. Irene se aproximou. Sua voz amigável, mas firme. Vamos, a gente vai fazer biscoitos juntas. Sofia relutou, mas deixou que a levassem de volta para casa, virando-se o tempo todo. Helena acenou para ela, sentindo o coração partir ao meio. À noite, quando Helena terminava o trabalho, notou que Tomás estava na janela do escritório, olhando para ela. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Nos olhos dele ainda havia frieza, mas Helena viu algo mais. Dúvida? Uma pergunta? Não soube definir. Virou-se e foi para seu quarto, sentindo o peso daquele dia nos ombros. À noite, deitada na cama, pensou em Elisa, na promessa que lhe fizera, em Sofia e em como tudo dera errado. Lá fora, São Paulo pulsava com vida, mas Helena se sentia mais sozinha do que nunca. O colar ainda repousava em seu pescoço, quente, familiar. A única coisa que a ligava ao passado que ninguém queria entender. Ela ainda não sabia que, ao mesmo tempo, Tomás estava em seu escritório, olhando para o cofre fechado e pela primeira vez em meses se perguntava se realmente sabia tudo sobre a vida de sua falecida esposa. Passaram-se 5 dias desde aquela manhã. Helena se acostumara ao ritmo do trabalho no jardim, embora ainda se sentisse exilada de seu lugar verdadeiro. Os arbustos de rosas começavam a brotar, prometendo um verão colorido e bonito. Enquanto trabalhava, pensava muito em Elisa, que amava flores. Lembrava como sua amiga dizia que jardins eram lugares de esperança, sempre prometendo algo lindo no futuro. Naquela tarde, a chuva mandou todo mundo para dentro de casa. Helena se abrigou na pequena estufa, onde preparava vasos para plantar flores de verão. Trabalhava em silêncio, ouvindo o tamborilar suave das gotas no vidro, quando ouviu um choro baixinho. Virou-se e viu uma silhueta pequena escondida atrás de grandes vasos de samambaias. Sofia estava encolhida, com o rosto enterrado nos joelhos, os ombros tremendo de soluços. Sofia? Helena largou as ferramentas e se aproximou com cuidado. O que aconteceu, meu bem? A menina ergueu os olhos cheios de lágrimas. Seu vestidinho amarelo estava sujo, os cachinhos grudados nas bochechas molhadas. Fugir da tia Irene, sussurrou. Ela não é como você. Não escuta quando eu conto da mamãe. Helena sentiu uma pontada no coração. Agachou-se ao lado da criança e gentilmente limpou suas lágrimas com a manga. Ela deve estar muito ocupada, disse com suavidade, embora no fundo sentisse raiva de Irene. Está aprendendo ainda como falar com você. Não! Sofia balançou a cabeça com força. Ela ri quando eu falo dos sonhos. Diz que é só imaginação. Helena congelou. Elisa contara a ela sobre os sonhos de Sofia, como a criança acordava à noite dizendo que conversara com a mamãe. Que sonhos são esses, meu bem? Clay perguntou baixinho. Sofia limpou o nariz com a mão e olhou para Helena com a sinceridade só das crianças. A mamãe vem me ver quando eu fico triste, sussurrou. Diz que alguém muito bom cuida de mim, alguém que tem uma pedrinha azul como o céu, e que eu não preciso ter medo, porque o anjo da pedrinha azul sempre vai me proteger. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas mãos instintivamente foram ao colar escondido sob a blusa. O safira pulsava quente, como se respondesse às palavras da criança. Você
Tem esses sonhos com frequência? Perguntou com voz trêmula. Desde que me entendo por gente, respondeu Sofia, sua voz agora mais calma. Mas agora são mais. Desde que te conheci, a mamãe diz que não precisa mais se preocupar comigo, porque o anjo está perto. As lágrimas encheram os olhos de Helena tão rápido que ela não conseguiu segurar. Era impossível. Era demais para ser coincidência. Sofia, disse tentando controlar o tremor na voz. A mamãe, ela já te disse mais alguma coisa sobre esse anjo? A menina pensou um pouco, franzindo a testa no mesmo gesto que Helena via em Tomás. Disse que o anjo tem olhos muito tristes, mas um coração bom. E que o anjo amava muito a mamãe, então agora vai me amar. Sofia olhou para Helena com curiosidade inocente. Dona Helena tem olhos tristes. Você amava minha mamãe? Helena sentiu seu mundo se desfazer em pedaços e se recompor em uma forma nova. Todos aqueles meses, todas aquelas horas com Sofia, todos aqueles momentos em que a criança parecia conhecê-la melhor do que o possível, não era coincidência. Sim, sussurrou colocando as mãos nos ombros da criança. Eu a amava muito. Era minha melhor amiga. Sofia sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso sincero que Helena via em seu rosto em semanas. Eu sabia, disse com deleite. Eu sabia que você é o anjo, por isso gosto de ficar com você. Por isso não tenho medo quando você está por perto. Helena puxou a criança para si, sentindo todas as muralhas que construíra ao redor do coração ruírem de uma vez. Sofia cheirava a shampoo infantil e alegria inocente, e suas mãozinhas abraçavam o pescoço de Helena com uma confiança que ela mesma não sentia há anos. Não conta pro papai, sussurrou Sofia em seu ouvido. Ele não acredita em anjos. Acha que tudo acabou quando a mamãe foi para as estrelas. Helena sentiu o coração se partir e se refazer. Será que Elisa realmente preparara sua filha para sua chegada? Será que tudo o que acontecera era parte de um plano maior? Sofia! Sofia, onde você está? Ouviram a voz de Irene vindo da casa. A menina se enrijeceu na hora. Não quero voltar, sussurrou. Ela não me escuta, não entende. Helena gentilmente afastou Sofia e olhou em seus olhos. Você tem que voltar, meu bem. Seu papai vai ficar preocupado. Mas vou sentir sua falta e eu a sua. Mas às vezes os anjos têm que esperar para que seus desejos se realizem. Você precisa ser paciente. Sofia assentiu com uma seriedade de adulta. O anjo está esperando por algo? E perguntou. Helena olhou pela parede de vidro da estufa para a casa, onde alguém que outrora chamara de irmão de alma, agora a via como ladra. Pelo entendimento, disse baixinho. O anjo espera pelo entendimento. Quando Sofia voltou para casa, Helena ficou sozinha na estufa. A chuva ainda caía, mas em seu coração algo mudara. Pela primeira vez desde aquela manhã, sentiu algo além de dor e desespero. Sentiu esperança. Naquela noite, deitada em sua cama, pensou nas palavras de Sofia, nos sonhos que soavam reais demais para serem só imaginação de criança. Em Elisa, que mesmo após a morte parecia envolver sua filha em amor e proteção. E se ainda houvesse um caminho de volta? Tomás Ferreira não conseguia dormir. Pela terceira noite seguida, deitava em sua cama, olhando para o teto e ruminando coisas que preferia deixar quietas. Desde aquela manhã em que vira o colar no pescoço de Helena, algo nele mudara. Não sabia o que exatamente, mas sentia como se uma das bases de seu mundo começasse a tremer. Levantou-se e foi até a janela. O jardim afundava na escuridão, mas ele sabia que ali, na casinha do jardineiro, Helena talvez também não dormisse. Nos últimos dias, observara-a de longe. Via como trabalhava entre as flores, com uma determinação quieta, como suas mãos tocavam delicadamente os botões das rosas, como se fossem seres vivos, precisando de cuidado. Ela não parecia uma ladra. Não agia como alguém com algo a esconder. E ainda assim, aquele colar era inconfundível.
No dia anterior, ligara para a empresa de segurança que instalara o alarme em sua casa. Queria verificar se nos últimos meses houvera tentativas não autorizadas de acesso ao cofre. A resposta foi clara: nenhuma. O sistema não registrara violação alguma. Isso o inquietou mais do que se tivessem encontrado sinais de arrombamento. Na manhã seguinte, durante o café, Sofia estava inquietantemente quieta. Normalmente, àquela hora, contava seus planos para o dia, perguntava sobre o trabalho, compartilhava histórias de livros que lia. Hoje só brincava com a colher na tigela de cereal, olhando de vez em quando com saudade pela janela para o jardim. Sofia, algo aconteceu? Ele perguntou, largando o jornal. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes que tanto lembravam Elisa. Papai, a gente pode guardar segredos das pessoas que a gente ama às vezes? A pergunta era tão inesperada que Tomás se sentiu surpreso. Depende do segredo, meu amor. Por que pergunta? Sofia pensou um pouco, mordendo o lábio inferior, gesto que herdara da mãe. E se alguém tem um segredo que pode deixar essa pessoa triste, mas se não contar, outra pessoa fica triste? Tomás largou o café. Era filosofia profunda demais para uma criança de 5 anos. Sofia, você tem algum segredo? A menina balançou a cabeça rápido, mas seus olhos diziam outra coisa. Tomás conhecia bem sua filha para saber quando ela escondia algo. Após o café, quando Sofia foi brincar, Tomás decidiu falar com Irene. Encontrou-a na sala, arrumando flores frescas em um vaso. Como Sofia está? Perguntou. Ela parece diferente nos últimos dias. Irene virou-se com um sorriso que lhe pareceu largo demais. Ah, é normal, seu Ferreira. Crianças precisam de tempo para se adaptar a mudanças. Além disso, acrescentou baixando a voz, ela ainda pergunta pela dona Helena. Acho que se apegou demais a ela. Como assim? Bom, ontem a encontrei na estufa. Estava lá com a dona Helena e conversavam, muito intensamente. Tomás sentiu um aperto no estômago. Sobre o quê? Irene deu de ombros com aparente desinteresse. Não quis escutar, mas pareceu que a dona Helena contava histórias sobre a mãe dela. Sofia ficou muito animada. A raiva acendeu em Tomás tão rápido e forte que ele se assustou com a intensidade. O quê? Talvez eu não devesse. Irene fingiu hesitar. Mas acho que a dona Helena está tentando manipular os sentimentos da criança. Sofia é tão sensível a tudo que envolve a mãe. Tomás saiu de casa sem ouvir o resto. A raiva fervia em seu peito, mas por baixo havia algo mais. Medo. Medo por Sofia, medo do que ela poderia ter ouvido, do que poderia acreditar. Encontrou Helena junto aos arbustos de rosas. Ela estava de joelhos no chão, podando ramos secos com precisão, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando ouviu seus passos, levantou-se e virou-se. Em seus olhos não havia medo, havia resignação e uma espécie de dignidade quieta. O que a senhora disse à minha filha ontem? Perguntou sem preâmbulos. Helena largou a tesoura de jardim e olhou direto em seus olhos. Que eu amava a mãe dela. A simplicidade da resposta o surpreendeu. Esperava negações, desculpas, mentiras. A senhora não tem direito de encher a cabeça dela com fantasias sobre uma mulher que não conhecia. Mas eu a conhecia. Essas 3 palavras soaram com tanta certeza que a raiva de Tomás vacilou. Impossível. Helena olhou para ele com algo que poderia ser compaixão. Seu Ferreira, o senhor já perguntou à sua esposa sobre a vida dela antes de conhecê-lo? Sobre as amigas? Sobre os lugares que ela gostava? Sobre as pessoas que amava antes de amá-lo? Tomás sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Elisa raramente falava do passado. Sempre dizia que sua vida de verdade começara quando o encontrara. Parecia romântico. Agora, pela primeira vez, pensou que talvez houvesse mais nisso. Elisa não tinha amigas próximas, disse, mas sua voz soou incerta até para ele. Helena sorriu tristemente. Todo mundo tem um passado, seu Ferreira. Até as mulheres mais maravilhosas. Se realmente a conhecia, porque ela nunca mencionou a senhora. Helena hesitou um instante, como se pesasse as palavras.
porque ela me pediu para não interferir na felicidade dela, para deixá-la viver a nova vida. E eu fiz isso, até o fim. E após a morte dela, por que veio para cá? Porque parou, apontando para seu pescoço, onde o colar se escondia sob o tecido. Helena colocou a mão no peito, onde repousava o safira, porque dei minha palavra a ela, que se algo lhe acontecesse, cuidaria de Sofia, de longe, na sombra, para que a criança nunca ficasse completamente sozinha. Tomás a olhou em silêncio. Cada célula de seu corpo lhe dizia que era impossível, tão incrível que não podia ser verdade. Mas algo no jeito como Helena falava, na simplicidade de suas palavras, na tristeza em seus olhos, não acredito na senhora, disse por fim, mas faltava convicção em sua voz. Eu sei, respondeu Helena. E não espero que acredite. Mas, por favor, me deixe terminar o que vim fazer aqui. Sofia precisa saber que foi amada, não só pelo Senhor, por alguém mais. Por alguém que a amará mesmo quando o Senhor não estiver mais aqui. Tomás virou-se e caminhou para casa, sentindo tudo o que pensava saber sobre sua vida começar a desmoronar. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, abriu a gaveta da escrivaninha e pegou os documentos de Elisa. Passaporte, prontuários médicos, coisas que ficaram dela. Talvez ali encontrasse respostas para perguntas que antes não soubera fazer. Ou talvez confirmasse que Helena Oliveira era só uma vigarista talentosa, capaz de explorar a dor alheia. De um jeito ou de outro, precisava saber. Tomás passou a noite inteira revisando os documentos de Elisa. Os papéis estavam espalhados na escrivaninha. Passaporte, diplomas escolares, prontuários médicos, contas que ela pagava antes do casamento. Coisas que nunca notara antes, tratando-as como formalidades do passado. Agora lia cada detalhe com atenção obsessiva. Elisa Costa. Esse era seu sobrenome de solteira. Nascera no Rio de Janeiro. Formara-se em pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o que chamou sua atenção estava nos prontuários médicos. Por anos antes de se conhecerem, ela frequentava check-ups regulares no Centro de Reabilitação Cardíaca em São Paulo. Tomás não sabia disso. Centro de reabilitação. Helena dissera que trabalhara em um centro de reabilitação. Será possível? Às 5 da manhã, ligou para seu assistente e pediu para checar o Centro de Reabilitação Cardíaca em São Paulo. Quem trabalhava lá, o perfil da instituição, os serviços oferecidos. Precisava de fatos, não suposições. A resposta veio antes do meio-dia. O centro existia há 15 anos. Cuidava de reabilitação de pacientes pós-procedimentos cardíacos. Entre 2015 e 2020, Helena Oliveira trabalhara lá como fisioterapeuta e coordenadora de voluntariado. O centro também tinha um programa de apoio psicológico para pacientes com problemas cardíacos. Tomás sentiu sua certeza ruir como um castelo de cartas. Elisa. Realmente poderia tê-la conhecido. No mesmo dia, à tarde, decidiu ir ao centro. A recepcionista era simpática, mas cautelosa. Não podia dar informações sobre ex-funcionários sem autorização. Mas quando Tomás mencionou Elisa e mostrou uma foto do casamento, a mulher se iluminou. Ah, Elisa! Ig! Exclamou. Claro que me lembro dela. Era nossa melhor voluntária. Vinha aqui há anos, sempre sorrindo, sempre pronta para ajudar. Os pacientes a adoravam. Voluntária? Tomás sentiu o chão sumir. Ela não era paciente? Ah, não estava saudável como um peixe. Pelo menos era o que parecia. Vinha aqui porque queria ajudar os outros. Dizia que tinha um fraco por gente com problemas no coração. A mulher parou e olhou para ele estranhamente. O senhor não sabia? Tomás balançou a cabeça, sentindo-se um idiota. E a senhora conhecia talvez Helena? Helena Oliveira? O rosto da recepcionista se iluminou de novo. Helena! Claro, elas eram inseparáveis. Elisa e Helena. Chamávamos de irmãs, embora não fossem de sangue. Helena trabalhava aqui como fisioterapeuta e Elisa vinha como voluntária. Passavam horas juntas,
ajudando pacientes, organizando atividades, às vezes só conversando com quem precisava de apoio. O mundo de Tomás virou de cabeça para baixo. Quando as viu juntas pela última vez, a recepcionista pensou: deve ter sido há umas 3 semanas antes de Elisa parar de vir. Lembro porque Helena tirou uma licença longa. Disse que precisava resolver um assunto familiar importante. Depois não a vi mais. Diziam que mudara de emprego. Tomás voltou para casa em completo atordoamento. Tudo o que pensava sobre Elisa, sobre seu relacionamento, sobre sua vida, era incompleto. Sua esposa tinha uma vida inteira, da qual não contara. Tinha uma melhor amiga com quem passara anos ajudando os outros. E ele não sabia. À noite, quando Sofia dormia, sentou-se no escritório com uma taça de uísque e tentou montar o quebra-cabeça. Elisa ia ao centro como voluntária. Helena trabalhava lá, eram amigas. Depois, Elisa parou de ir, provavelmente quando começaram a namorar a sério. Helena sumira de sua vida porque Elisa pedira. Ela me pediu para não interferir na felicidade dela, dissera Helena. Será possível que Elisa, querendo começar uma nova vida com ele, pedisse à melhor amiga que se afastasse? Será que Helena aceitara por amor à amiga? Esse sim. Sua presença ali, o emprego na casa deles, sua presença quieta na vida de Sofia, dei minha palavra a ela, que se algo lhe acontecesse, cuidaria de Sofia. Tomás bebeu o uísque de uma vez, sentindo o álcool queimar a garganta, mas não acalmar o caos em sua mente. No dia seguinte, observou Helena da janela do escritório. Ela trabalhava no jardim, com a mesma precisão calma de sempre. Sofia sentava no terraço com Irene, mas seus olhos vagavam para os arbustos de rosas, onde Helena podava flores murchas. Quando Irene entrou para pegar lanches, Sofia pulou e correu para o jardim. Tomás viu como Helena sorria ao ver a criança, como se agachava na altura dela, como escutava o que Sofia dizia. Viu também como seus olhos se entristeciam quando Irene voltava e chamava a menina de volta. Pela primeira vez desde aquela manhã do colar, Tomás viu a cena com outros olhos. Não viu uma ladra manipulando a criança. Viu uma mulher que amava aquela criança, tanto que estava disposta a ser acusada de roubo só para protegê-la. Viu uma mulher que cumpria a promessa feita a uma amiga moribunda. Naquela noite, Tomás deitou na cama, olhando para a foto de Elisa na mesinha de cabeceira. Pela primeira vez desde sua morte, não rezava para aquela imagem como para uma santa. Pela primeira vez, via nela uma mulher com seus segredos, sua vida anterior, seu passado cheio de pessoas que amara antes dele. E pela primeira vez, desde aquela manhã, sentiu que talvez, só talvez, cometera um erro terrível. Mas como consertar? Como se desculpar por não ter acreditado? Como explicar a Helena que a tratara como intrusa o tempo todo, quando, na verdade, ela era alguém que Elisa amava como irmã? E o mais importante, como explicar a Sofia que, por sua falta de confiança, quase tirara dela a única pessoa que a ligava à memória da mãe de um jeito que ele nunca entendera? A chuva começou na terça à noite e não parou a noite toda. Helena deitava em sua caminha no sótão, ouvindo as gotas baterem no telhado e escorrerem pelas janelas. Não conseguia dormir. Pensamentos demais rodavam em sua cabeça desde a conversa com Tomás no jardim. Vira em seus olhos que ele começava a duvidar, que algo se mexera nele. Mas seria o bastante. Conseguiria reconquistar sua confiança para poder cuidar de Sofia em paz? Por volta das 2 da manhã, ouviu um passinho leve nas escadas. Alguém subia. Helena prendeu a respiração escutando. Os passos pararam na porta dela e veio uma batidinha suave. Dona Helena, ouviu a vozinha de Sofia. A senhora não está dormindo? Helena se levantou rápido e abriu a porta. Sofia estava no corredor escuro, de pijaminha branca com coelhinhos, pés descalços e travesseiro apertado contra o peito. Seus cabelos estavam bagunçados do sono, os olhos cheios de lágrimas. Sofia, o que houve? Helena se agachou na altura dela. Por que não dorme? Tive um sonho ruim.
sussurrou a menina. Sobre a mamãe. Sonhei que ela foi para as estrelas e nunca mais volta. E eu fiquei sozinha. Helena sentiu uma pontada no coração. Sem pensar, pegou a criança no colo. Você não está sozinha, meu bem. Nunca vai estar. Mas e se o papai também for embora? E se todo mundo for? Helena levou Sofia para o quarto e sentou com ela na cama. A menina se aninhou nela como um pintinho na mãe. Escuta, disse Helena baixinho, acariciando seus cabelos. As pessoas que nos amam de verdade nunca vão embora de todo. Sua mamãe está nas estrelas, mas também está aqui. Colocou a mão no coração de Sofia. Está no seu coração, nos seus sonhos, em cada sorriso que você tem, igual ao dela. Como a senhora sabe como era o sorriso da mamãe? Helena hesitou só um instante. Porque éramos melhores amigas quando éramos novas. Antes de ela conhecer seu papai, antes de você ser a filhinha dela. Nos amávamos como irmãs. Sofia ergueu a cabecinha e olhou para Helena com olhos brilhantes. Então a senhora é minha titia? O coração de Helena tremeu. De certa forma, sim. Sou sua titia do coração. E por isso a mamãe me contava do anjo no sonho? Porque sabia que a senhora viria para mim? Helena apertou a criança mais forte, sentindo lágrimas nos olhos. Talvez. Talvez sua mamãe quisesse que você soubesse que sempre vai ter alguém cuidando de você. A chuva lá fora começou a cair mais forte. De repente, um estrondo na casa, como se algo caísse ou quebrasse. Depois, escuridão. A luz apagou. O que foi isso? Perguntou Sofia assustada. Antes que Helena respondesse, ouviram a voz de Tomás de baixo. Sofia! Sofia, onde você está? Tô aqui com a titia Helena, gritou a menina, antes que Helena pudesse impedi-la. Logo passos pesados nas escadas. Tomás apareceu na porta com uma lanterna na mão, de pijama e roupão. Seus cabelos bagunçados, olhos cheios de preocupação. Sofia, o que você está fazendo aqui? Andei, sua voz soou dura, mas Helena ouviu mais medo nela. Não conseguia dormir, respondeu a menina. Tive sonho ruim e a titia Helena me abraçou. Tomás olhou para Helena. À luz da lanterna, seus olhos pareciam diferentes do usual, mais suaves, menos hostis. Desculpe, disse ela baixinho. Ela veio sozinha. Não quis. Eu sei, interrompeu ele, surpreendentemente gentil. Ouvi ela chorando no quarto, mas, quando fui ver, já estava vazio. Ubser aproximou-se. O que houve com a luz? Acho que uma árvore caiu na rede elétrica, respondeu Helena. Ouviu o estrondo. Sofia bocejou e se aninhou mais em Helena. Posso ficar aqui com a titia Helena? Perguntou sonolenta. Ela conta histórias lindas da mamãe. Tomás hesitou. Helena via a luta em seus olhos, entre a desconfiança antiga e o que descobrira nos últimos dias. Eu posso levá-la para o quarto dela, disse Helena delicadamente. Ela já se acalmou. Não, disse Tomás baixinho. Se ela se sente segura aqui, pode ficar. Helena olhou para ele atônita. Eram as primeiras palavras amáveis que ele lhe dirigia desde aquela manhã do colar. Tomás colocou a lanterna numa mesinha e sentou na única cadeira do quarto. Helena deitava com Sofia na cama, acariciando seus cabelos, enquanto a menina adormecia devagar. Na escuridão, ao som da chuva, algo entre eles mudou. A atmosfera oficial e hostil sumiu. Ficaram só duas pessoas que amavam a mesma criança. A senhora me contou dos sonhos de Sofia, disse Tomás baixinho, para não acordar a filha. Dos sonhos com Elisa, sim, ela os tem há tempo. Elisa também me contava. Achava que era normal para uma criança que perdeu a mãe. Mas agora? Tomás ficou em silêncio por um longo tempo. Agora acho que talvez Elisa realmente tentasse transmitir algo a ela. Prepará-la para a senhora. Helena sentiu a respiração acelerar. Seu Ferreira, fui hoje ao centro de reabilitação, disse ele baixinho. Falei com gente que conhecia a senhora e Elisa. Helena fechou os olhos. Sabia o que ele ouvira. Sabia que a verdade finalmente saíra. Por que não me disse logo quem era? Por que deixou que eu a acusasse de roubo?
Helena acariciava a cabeça da Sofia adormecida, pensando na resposta. Porque Elisa não queria que o Senhor soubesse da nossa amizade. Queria que a vida dela com o Senhor fosse limpa, sem sombras do passado. Prometi que ficaria invisível, mas após a morte dela, prometi que cuidaria de Sofia. Pensei que conseguiria fazer isso sem que o Senhor soubesse, que seria só mais uma empregada. Mas Sofia olhou para a criança dormindo. Sofia tem algo de Elisa, essa intuição, esse coração que reconhece o amor. Tomás as olhava em silêncio. Helena e sua filha, abraçadas como mãe e filha. Pela primeira vez em meses, Sofia parecia completamente em paz. O colar, disse por fim. De onde a senhora o tem? Helena enfiou a mão sob a blusa e tirou o safira. A luz da lanterna brilhava como um pedaço de céu noturno. Elisa me deu no hospital. Um dia antes de partir, disse que era símbolo da nossa amizade, que enquanto eu o usasse, parte dela estaria comigo. E que eu poderia passar essa parte para Sofia, quando chegasse a hora. Tomás olhou para o colar, depois para o rosto dela. Ela lhe deu 2 idênticos? Helena balançou a cabeça. Não, um só. Elisa mencionou algo sobre um segundo, mas nunca vi. Algo passou pelo rosto de Tomás, como se ele se lembrasse de repente de algo. Acho que sei onde está o segundo, disse baixinho. Mas antes que Helena pudesse perguntar o que queria dizer, Sofia se mexeu em seus braços e murmurou no sono. A mamãe diz que não precisa mais se preocupar, que a titia Helena e o papai vão se amar como família. As palavras da criança pairaram no ar entre eles. Helena sentiu o rosto corar e Tomás desviou o olhar. Lá fora, a chuva parou. E no quartinho no sótão, algo muito delicado começou a brotar. Na manhã seguinte, o mundo parecia lavado. O sol brilhava forte, o jardim reluzia de orvalho, e o ar era tão puro que Helena sentia o cheiro de cada flor separadamente. Sofia acordou em seus braços sorrindo. Um sorriso que Helena não via há semanas. Dormi bem, disse a menina, espreguiçando-se como um gatinho. E sonhei um sonho lindo. A mamãe estava feliz. Tomás apareceu na porta com uma bandeja de café da manhã. Helena olhou para ele surpresa. Nas últimas semanas, mal olhara para ela e agora trazia o café. Pensei que, depois de uma noite assim, estariam com fome, disse com um leve embaraço na voz. E que talvez pudéssemos conversar. Com calma. Após o café, quando Sofia correu para brincar, Helena e Tomás ficaram sozinhos no quartinho. A luz do dia mudava tudo. A intimidade da noite anterior dera lugar ao constrangimento. Mas Tomás parecia determinado. Quero me desculpar, disse direto. Por tudo. Por não ter acreditado na senhora, pelas acusações, por tratá-la como criminosa. Helena sentiu algo se soltar em seu peito. O senhor não podia saber. Deveria ter perguntado. Deveria ter dado uma chance de explicar. Em vez disso, parou e balançou a cabeça. Me comportei mal. Ficaram em silêncio por um momento. Me conta sobre ela? Pediu por fim. Sobre a Elisa que a senhora conhecia. Sobre aquela parte da vida dela que eu não sei. Helena olhou em seus olhos. Pela primeira vez em semanas, via neles abertura em vez de suspeita. Nos conhecemos no orfanato no Rio de Janeiro. Eu tinha 8 anos, ela 9. Passamos a infância inteira inseparáveis. Elisa era o sol. Sempre otimista, sempre acreditando que tudo se ajeitaria. Foi ela quem me ensinou a não desistir. Tomás escutava com atenção, como se cada palavra fosse um tesouro. Quando fizemos 18, saímos do orfanato. Morávamos juntas, estudávamos juntas. Elisa escolheu pedagogia, eu fisioterapia. Dizíamos que íamos ajudar os outros, porque sabíamos como era ser órfã sem ninguém. E depois, Elisa começou a ter problemas no coração. Nada grave, mas precisava de acompanhamento. Ia ao centro de reabilitação para consultas, e eu justamente arrumara emprego lá. Foi coincidência, mas uma linda coincidência. Poderíamos nos ver todo dia,
ajudar juntas os pacientes. Helena parou, como se as memórias doessem demais. O que aconteceu depois? Perguntou Tomás gentilmente. Ela o conheceu. Helena sorriu tristemente. Veio me ver um dia e estava radiante. Contava de um homem que a amava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. De como queria formar família com ele, ter filhos, viver normal. E aí ela parou de ir ao centro. Não de imediato, mas aos poucos, imaginou uma nova vida. Sem o passado, sem o orfanato, sem amigas que lembrassem tempos difíceis. Queria ser perfeita para o Senhor. Tomás fechou os olhos. Ela era perfeita, mas não por esconder o passado. Era perfeita por ser ela mesma, mas tinha medo que o Senhor não pensasse assim. Que se soubesse do orfanato, dos problemas cardíacos, de todo o peso que carregava, ela pediu que a senhora se afastasse. Sim, e eu fiz, porque a amava, porque queria que ela fosse feliz. Mesmo que isso significasse perder a pessoa mais importante da minha vida. Tomás a olhou com uma mistura de admiração e dor. Mas a senhora voltou. Antes da morte, Helena assentiu. Ela me ligou quando já estava muito mal. Os médicos disseram que tinha talvez uma semana, talvez 2. Implorou que eu viesse. Não por ela, por Sofia. Temia que o senhor não desse conta sozinho. Que ficaria tão imerso no luto que não notaria o que a criança precisava. E aí ela deu o colar. Sim, disse que era a chave. Que quando Sofia crescesse e começasse a perguntar da mãe, o colar me ajudaria a contar a verdade. Que ela fora amada não só pelos pais, mas por uma família do coração. Tomás se levantou e foi à janela. Olhou para o jardim, onde Sofia balançava na gangorra de madeira. E o segundo colar? Perguntou sem se virar. Elisa mencionou um segundo. Para Sofia, no aniversário de 16 anos. Mas nunca vi. Tomás virou-se para ela com uma expressão estranha. Porque está no meu cofre. Junto com uma carta que nunca abri. Helena sentiu o coração pular no peito. O quê? Elisa deixou uma carta antes de morrer. Disse para abrir só quando Sofia fizesse 16. Achei que eram conselhos maternos, dicas de criação. Nunca imaginei. Parou e foi para a porta. Onde vai? Perguntou Helena. Pegar a carta. As respostas para perguntas que por 2 anos não soube fazer. 1 hora depois, voltou com um envelope pequeno e uma caixinha. Helena ainda sentava na poltrona, sem saber se devia se mexer, ficar ou ir embora. Fique, por favor, disse, como se adivinhasse seus pensamentos. Isso também a concerne. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta na caligrafia familiar de Elisa. Meu querido Tomás, se você lê essas palavras, significa que parti e nossa Sofia já tem 16 anos. Espero que tenham sido 16 anos lindos, cheios de amor e risadas. Sei que escondi muita coisa do meu passado de você. Fiz isso não por falta de confiança, mas por medo. Temia que, se você conhecesse a verdadeira Elisa, órfã com bagagem, com passado, com problemas, parasse de me amar. Mas agora que o tempo acaba, preciso te contar sobre Helena. Helena é minha irmã, não de sangue, mas do coração. Por anos, foi tudo para mim. Mãe, irmã, amiga, foi ela quem me ensinou a amar, quem me mostrou que mereço felicidade. Quando te conheci, pedi que ela se afastasse. Ela o fez sem reclamar, embora visse o quanto sofria. Aceitou me perder para que eu pudesse ser feliz com você. Agora que parto, imploro que ela volte. Que seja para Sofia o que foi para mim. Anjo da guarda, irmã, apoio nos momentos difíceis. No pacotinho, você encontra o colar para Sofia. É idêntico ao que Helena tem. Símbolo da nossa família do coração. Ame Helena, Tomás, como eu a amo. E ela amará você e Sofia como amou a mim. Sua para sempre, Elisa. Quando Tomás terminou de ler, o quarto estava em silêncio completo. Helena chorava baixinho, lágrimas escorrendo pelas bochechas como chuva. Na caixinha realmente havia um colar, idêntico ao que Helena usava no pescoço.
Safira azul em moldura prateada, brilhando como um pedaço de céu. Me desculpe, sussurrou Tomás, por tudo. Por não ter entendido. Por deixar que sofresse por minhas acusações. Helena secou as lágrimas. Não precisa se desculpar. O senhor não sabia, mas devia ter confiado. Devia ter visto como a senhora ama Sofia. Olharam-se pela primeira vez sem barreiras, sem suspeitas, sem o passado entre eles. E agora? Perguntou Helena baixinho. Tomás se levantou e estendeu a mão. Agora, vamos dizer a Sofia que sua titia Helena fica conosco para sempre. Sofia ficou encantada com a notícia de que Helena ficaria na casa para sempre. Dançava pela sala, rindo e repetindo sem parar. Eu sabia que a titia Helena é o anjo. Tomás observava a cena sorrindo. Um sorriso que Helena não via em seu rosto há meses. Parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros que ela nem sabia que existia. Precisamos falar com Irene, disse à noite quando Sofia foi dormir. Explicar a situação. Helena assentiu, embora sentisse um estranho desconforto ao pensar na conversa. Nas últimas semanas, vira como Irene a olhava com crescente antipatia, lançando olhares significativos quando achava que ninguém via. No dia seguinte, Tomás chamou Irene para o escritório. Helena trabalhava no jardim, mas ouviu fragmentos da conversa pela janela aberta. A dona Helena volta para o trabalho na casa, dizia Tomás calmamente. Ela cuidará de Sofia e da administração da casa. Mas seu Ferreira, ouviu a voz de Irene com notas de pânico. Isso é seguro? Depois do que rolou com o colar, o caso do colar foi esclarecido. A dona Helena não roubou nada. Houve um silêncio longo. Entendo, disse Irene por fim, mas sua voz soou estranha. Claro, se o senhor acha. Acho. E muito obrigado pela ajuda nas últimas semanas. Prepare-se para sair até o fim da semana. À noite, Helena preparava o jantar quando Irene se aproximou na cozinha. A jovem parecia diferente. Sua postura confiante dera lugar a algo como desespero. Parabéns, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Deu certo para a senhora. Helena largou a faca com que cortava legumes. Não entendo. Claro que entende. Irene se apoiou no balcão. Jogou muito bem. Primeiro causou suspeitas, depois usou a pequena Sofia para gerar pena. E no fim, milagrosamente surgiram documentos que explicam tudo. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. O que a senhora sugere? Sugiro que a dona Helena Oliveira é uma manipuladora muito capaz. Mas sabe de uma coisa? Eu também sei jogar. Helena deu um passo para trás. Irene, não sei do que fala. Falo que gente de família rica é muito ingênua. Acredita em qualquer história romântica de amizade escondida e promessa sagrada. Irene se inclinou mais perto. Mas eu sei quem a senhora é de verdade. O coração de Helena batia tão alto que tinha certeza de que Irene ouvia. Quem sou eu? Irene pegou na bolsa e tirou uma caixinha pequena. Dentro, reluzia um safira azul em moldura prateada. Helena sentiu o mundo parar ao seu redor. De onde a senhora tem isso? Achei no escritório do seu Ferreira quando limpava. Peça linda, né? Seria uma pena se perder. Especialmente quando preciso de dinheiro para pagar dívidas. Helena entendeu tudo em um instante, aterrorizante. A senhora roubou o segundo colar. Eu não roubei nada. Irene sorriu friamente. Só encontrei algo que o dono esqueceu. E agora, sabendo que há dois idênticos, posso contar à polícia uma história interessante sobre a senhora, que milagrosamente apareceu nesta casa, com uma joia valendo uma fortuna. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é... A senhora não pode... Posso. E vou fazer se não conseguir o que quero. O que quer? Irene largou a caixinha no balcão e olhou Helena nos olhos. Quero que a senhora saia daqui. Silenciosamente, sem cenas, sem se despedir de Sofia. Amanhã de manhã, a senhora não estará mais nesta casa. E em troca, nosso segredinho fica entre nós. O colar volta para o lugar e eu arrumo outro emprego. Todo mundo fica feliz. Helena a olhou horrorizada.
Pela primeira vez em semanas, sentia-se realmente impotente. Isso é chantagem. É uma solução prática para o problema. Irene pegou a caixinha de volta. Tem até amanhã de manhã para decidir. Mas lembre-se, se ficar, amanhã à noite o seu Ferreira vai saber que sua amada titia Helena é só uma ladra comum que roubou sua falecida esposa. Irene saiu da cozinha, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e desespero. Helena não dormiu a noite toda. Deitava em sua cama, olhando para o teto e ruminando as palavras de Irene. Lá fora amanhecia e ela ainda não decidira. Ou melhor, decidira há muito, mas não queria admitir. Não podia ficar e expor Tomás a mais um escândalo. Não podia deixar que Sofia passasse de novo pelo inferno de ver seus entes queridos acusados de coisas que não fizeram. A criança já vira uma vez sua titia Helena tratada como criminosa. Uma segunda vez poderia quebrá-la. Às 6 da manhã, levantou e começou a arrumar suas coisas. Não tinha muito. Algumas roupas, um livro que lia e a foto com Elisa. Tudo cabia em uma mala. Sentava na cama com a mala aos pés quando ouviu uma batidinha na porta. Titim Helena. Era Sofia. Posso entrar? Helena escondeu a mala debaixo da cama rápido e abriu a porta. Sofia estava no corredor de pijama, cabelos bagunçados e olhos grandes e sérios. O que faz tão cedo, meu bem? Não consegui dormir, disse a menina entrando no quarto. Sonhei que você ia embora. Foi um sonho tão triste. Helena sentiu um nó na garganta. Foi só um sonho, Sofia. A menina sentou na cama e olhou para Helena com curiosidade. Mas por que está vestida já? E por que chorou? Seus olhos estão vermelhos. Helena se agachou diante da criança. Às vezes, os adultos têm que tomar decisões difíceis, meu bem. Que decisões? Como explicar a uma criança de 5 anos algo que ela mesma não entendia direito? Como dizer a uma menina que o mundo às vezes não é justo, que o amor nem sempre basta, que às vezes é preciso ir embora para proteger quem se ama? Sofia, começou. Mas nesse momento Tomás apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? Perguntou, vendo as expressões sérias. Sofia correu para o pai. Papai, a titia Helena quer ir embora. Eu vi no sonho. Tomás olhou para Helena preocupado. Não é verdade, né? Ontem combinamos. Helena não conseguia olhá-lo. Seu Ferreira, preciso falar com o senhor. A sós. Tomás levou Sofia para o quarto dela, pedindo que se vestisse para o café. Depois voltou para Helena com uma expressão que não prometia nada bom. O que houve? Perguntou direto. Helena contou tudo. A conversa de ontem com Irene, o colar escondido, o chantagem. Com cada palavra, Tomás ficava mais pálido. Impossível, disse por fim. Já Irene não poderia... De onde ela tiraria o segundo colar? Ela disse que achou no seu escritório. Tomás desceu correndo. Helena ouviu o cofre abrindo, papéis sendo remexidos. Logo voltou com o rosto branco como papel. A caixinha está vazia, disse baixinho. O colar sumiu. Helena virou-se para a janela para não ver a dor em seus olhos. Por isso tenho que ir. Não posso deixar que o senhor e Sofia sejam atingidos por mais um escândalo. Não. Tomás se aproximou e pôs as mãos em seus ombros. Não vou deixar essa mulher destruir nossa vida. Vamos à polícia. Explicamos tudo. Seu Ferreira. Helena olhou em seus olhos. Quem vai acreditar na gente? A palavra dela contra a minha. Ela tem o colar e eu já fui acusada de roubo uma vez. Vai parecer que tudo foi planejado. Tomás soltou seus ombros, sabendo que ela tinha razão. Mas temos a carta de Elisa. Temos provas. A carta pode ser falsificada. Os documentos do centro podem ser questionados. E mesmo se não, as pessoas acreditam no que querem. E a história de uma empregada que rouba os patrões soa mais crível que um conto de amizade misteriosa e promessas sagradas. Sentaram em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Tem mais uma coisa, disse Helena por fim baixinho. Sofia, ela já passou por isso uma vez, vendo sua titia Helena acusada. Se acontecer de novo,
Se tiver que ouvir as pessoas me chamando de ladra, pode destruí-la. Tomás fechou os olhos. Então a senhora realmente quer ir embora? Não quero, mas preciso. Ficaram assim mais um pouco, cada um sentindo o peso de uma decisão irreversível. Como explico isso para Sofia? Perguntou por fim Tomás. Helena secou as lágrimas que vieram sozinhas. Diga que a titia Helena tem que fazer uma viagem muito importante, mas que sempre será a titia dela, não importa onde esteja. E que o colar sempre estará com ela, então a mamãe também estará perto. Tomás assentiu, sem confiar na própria voz. Meia hora depois, Helena descia as escadas com a mala na mão. Sofia esperava no hall, vestida, mas com olhos cheios de lágrimas. Volta logo, titia, sussurrou, jogando-se em seus braços. Helena a abraçou forte, inalando o cheiro de seus cabelos, tentando gravar cada detalhe daquele momento. Vou te amar sempre, meu bem, disse em seu ouvido. Sempre. Quando partia, Sofia acenava da janela. Helena não se virou nem uma vez. Temia que, se fizesse, não teria forças para ir. 3 dias após a partida de Helena, a casa dos Ferreira afundava em silêncio. Sofia mal falava, comendo café e jantar sem seu habitual tagarelar. Sentava na janela, olhando para o jardim, como se esperasse Helena surgir entre os arbustos de rosas. Tomás tentava trabalhar, mas não se concentrava. A cada poucos minutos, ia à janela do escritório e olhava o jardim, onde ninguém mais cuidava das flores. Os botões de rosas começavam a murchar sem os devidos cuidados. Irene ficou mais 2 dias fingindo tristeza pela saída de Helena. Que pena mesmo, dizia com falsa compaixão. Sofia se apegou tanto a ela, mas às vezes as pessoas simplesmente somem da nossa vida. Tomás mal olhava para ela. Algo em seu jeito o inquietava, mas não sabia o quê. Na quinta de manhã, Sofia se recusou a levantar da cama. Minha barriga dói, disse baixinho, enterrando o rosto no travesseiro. Tomás sentou na beira da cama. Talvez a gente deva ir ao médico. Não quero ir ao médico. Quero que a titia Helena volte. Tomás sentiu o coração apertar no peito. Nos últimos dias, observara como sua filha perdia aos poucos a alegria de viver, como se tornava uma sombra de si mesma. Sofia, meu amor, a titia Helena teve que viajar. Mas por quê? A menina sentou na cama, olhos brilhando de lágrimas. Por que todo mundo que me ama vai embora? Primeiro a mamãe foi para as estrelas, agora a titia Helena. Eu sou ruim? É por isso que as pessoas me deixam? As palavras da criança o cortaram como uma faca. Pegou Sofia no colo e abraçou forte. Não, meu amor, você não é ruim. É a filhinha mais maravilhosa do mundo. Às vezes, os adultos têm que tomar decisões difíceis, mas isso não tem nada a ver com você. Sofia chorava em seus braços e Tomás sentia suas próprias lágrimas se misturarem aos cabelos dela. Pela primeira vez desde a morte de Elisa, sentiu que talvez não desse conta, que talvez realmente precisasse de ajuda. Naquela noite, quando Sofia finalmente adormeceu, Tomás sentou no escritório com uma taça de uísque e a carta de Elisa. Lia pela 10ª vez, buscando respostas, pistas, qualquer coisa que o ajudasse a entender como consertar o que se quebrara. Ame Helena, Tomás, como eu a amo, e ela amará você e Sofia como amou a mim. Mas como amar alguém que partira? Como consertar algo destruído por chantagem e medo? Na sexta de manhã, o telefone tocou. Era Irene. Seu Ferreira? Desculpe, mas não vou poder vir trabalhar. Recebi uma oferta irrecusável. Saio de São Paulo. Tomás sentiu uma pontada estranha de suspeita. Para onde vai? Para o Rio de Janeiro. Arrumoei um emprego melhor. Em sua voz havia algo como satisfação. Desejo tudo de bom para você e Sofia. Após desligar, Tomás ficou longo tempo com o telefone na mão. Algo não batia. Irene passara meses falando de problemas financeiros e de repente tinha grana para mudar para o Rio. À tarde decidiu revistar o escritório. Abriu o cofre e checou os documentos de novo. A caixinha do colar estava vazia, mas algo o incomodava.
A caixinha era grande demais para um colar só, como se fosse feita para dois. De repente, lembrou algo que antes ignorara. Elisa na carta mencionava o colar para Sofia, mas não dizia que era idêntico ao de Helena. E ainda assim sabia que eram, porque os comparara. Será possível que no cofre houvesse 2 colares desde o início? Correu para a escrivaninha e começou a procurar os documentos do seguro. Em algum lugar devia ter a descrição do conteúdo do cofre, feita pela empresa de segurança. Achou meia hora depois. E ali, preto no branco, 2 colares idênticos de safira, conjunto para mãe e filha. Tomás sentiu o mundo girar. Irene não roubara o segundo colar. Roubara o primeiro, o que Helena recebera de Elisa no hospital. Tomás lembrava agora como Helena dissera que às vezes escondia o colar sob a roupa para ninguém ver durante o trabalho. Irene devia tê-lo notado, roubado e depois usado para a chantagem, o que significava que Helena não precisava ir embora, que fora enganada, manipulada, forçada a abandonar tudo o que amava. Tomás pegou o telefone. Tinha que encontrá-la. Tinha que explicar tudo. Tinha que trazer de volta para casa a mulher sem a qual nem ele nem Sofia conseguiam viver. Mas onde procurá-la? Helena não deixara endereço, telefone. Saíra de suas vidas tão quieta quanto entrara. Tomás olhou pela janela para o jardim, onde os arbustos de rosas morriam devagar, sem cuidados. Em algum lugar estava a mulher que amava sua filha como própria. A mulher que Elisa escolhera como guardiã de sua felicidade. E ele tinha que encontrá-la. Tomás passou o fim de semana inteiro procurando Helena. Ligou para o centro de reabilitação cardíaca, mas ninguém lá tinha dados atuais dela. Vasculhou a internet, ligou para agências de emprego de babás e faxineiras. Checou tudo o que lhe ocorreu. Nada. Helena sumira como um fantasma. Na segunda de manhã, Sofia se recusou a ir à escolinha. Pra quê? Perguntou sentada de pijama à mesa do café. Lá também não tem a titia Helena. Tomás olhava para sua filha com crescente preocupação. A criança comia cada vez menos, dormia mal, e em seus olhos não havia mais aquela faísca que sempre a definira. Sofia, meu amor, a titia Helena não quis te deixar, mas deixou. A menina olhou para ele com uma tristeza sábia que partia o coração. Todo mundo vai embora, papai. Talvez seja melhor não amar ninguém para não doer. Essas palavras de uma criança de 5 anos foram como um soco. Tomás entendeu que, se não achasse Helena logo, poderia perder não só ela, mas o que restava da alegria de vida de sua filha. À tarde, foi ao antigo apartamento de Elisa, que ainda alugava, não conseguira se forçar a esvaziá-lo. Talvez ali achasse pistas, endereços antigos, algo que o ajudasse a encontrar Helena. Revistou cada gaveta, cada livro. Por fim, numa caixinha de joias pequena, achou um caderninho antigo. Na primeira página, Elisa escrevera: "Meu diário para Sofia quando crescer." Tomás hesitou. Tinha direito de ler, mas o desespero venceu os escrúpulos. Página por página, descobria a vida de sua esposa, da qual nunca soubera. Ela escrevia sobre o orfanato, sobre Helena, sobre a amizade, sobre as dificuldades. E numa das últimas páginas, achou o que procurava. Helena se mudou para a Rua das Flores, 15, em São Paulo. Apartamento pequeno, mas aconchegante. Diz que gosta do silêncio depois de dias inteiros com gente. Vou visitá-la lá assim que me sentir melhor. Tomás apertou o diário nas mãos. Tinha o endereço. A Rua das Flores 15 era um prédio antigo num bairro tranquilo de São Paulo. Tomás parou diante do edifício, sentindo o coração bater como um tambor. E se Helena não quisesse vê-lo? E se achasse que passara dor demais por sua causa? Não havia placa com o nome dela no interfone. Perguntou aos vizinhos. Uma senhora idosa lembrava de uma mulher no 3º andar. "Mudou faz uns dias", disse a mulher. "Uma moça muito gentil. Pena que foi embora." Mas falou algo sobre voltar para o Rio de Janeiro. Tomás sentiu esperança misturada a desespero. Era como procurar agulha no palheiro. Voltou para casa tarde da noite, exausto e derrotado.
Sofia já dormia há 1 hora, mas ele ouvia seus choros no sono. Sentou no escritório e releu a carta de Elisa mais uma vez. Que outras pistas ela poderia ter deixado? O que mais ignorara? Então seu olhar caiu num trecho que antes não analisara bem. Helena é minha irmã. Não de sangue, mas do coração. Por anos foi tudo para mim. Mãe, irmã, amiga, irmã do coração. Não de sangue, mas do coração. De repente, lembrou das palavras de Helena naquela noite em que explicava a Sofia quem era. Sou sua titia do coração. E das palavras de Sofia naquela manhã. Titim Helena. A criança intuía que Helena não era só uma empregada. Sabia que era família. Tomás se levantou e foi à estante de álbuns de fotos. Talvez ali achasse mais alguma pista ignorada. Folheava página por página, olhando fotos de Elisa dos últimos anos de vida. E, de repente, viu algo que antes passara batido. Numa foto, tirada no hospital, provavelmente durante uma consulta, Elisa não estava sozinha. Ao lado, uma mulher de jaleco branco, cabelos escuros e olhos gentis. Helena. A foto tinha legenda no verso. Com minha irmã Helena, Centro de Reabilitação 2019. Mas o mais importante era o que Tomás viu ao fundo da foto. Na parede, uma plaquinha com o endereço. Centro de Reabilitação Cardíaca, Filial Rio de Janeiro. Rua Longa, 27. Filial no Rio. Tomás sentiu o coração acelerar. Helena voltara para o Rio. E o único lugar que a ligava a Elisa, o único onde poderia buscar consolo, era o centro onde trabalharam juntas. De manhã, já estava a caminho. A filial do Rio do Centro de Reabilitação Cardíaca era menor que a de São Paulo, mas igualmente acolhedora. A recepcionista, diferente da de São Paulo, foi prestativa. Helena Oliveira? Sim, voltou para nós na semana passada. Procurava emprego, mas por enquanto não temos vaga. Mas vem como voluntária, como nos velhos tempos. Ela está agora? A mulher olhou o relógio. Deve estar. Geralmente vem à tarde para a sala de reabilitação. 3º andar, à direita. Tomás subiu as escadas, sentindo uma mistura de esperança e medo. Logo veria Helena. Logo poderia explicar tudo. Mas será que ela o ouviria? Parou na porta da sala de reabilitação, respirou fundo e a empurrou devagar. Dentro, junto a uma cama de exercícios, estava a figura familiar de calça cinza e blusa branca. Ela se inclinava sobre um senhor idoso, ajudando nos movimentos, falando algo baixinho e reconfortante. Helena. Tomás parou no limiar, sem ousar se mexer. Após uma semana de separação, ela parecia ainda mais delicada, mais frágil. Mas em seus olhos ainda havia aquela bondade, aquela paciência com que envolvia quem precisava. Como se sentisse seu olhar, ela se virou para ele. Seus olhos se encontraram pela sala. No rosto dela, surpresa, depois incerteza e, por fim, algo como esperança. Tomás? Te sussurrou. E nessa única palavra estava tudo. Pergunta, medo, saudade e amor que nenhum dos dois ainda soubera nomear. Helena deixou o paciente com outra fisioterapeuta e se aproximou de Tomás. Movia-se devagar, como se temesse que fosse só um sonho prestes a acabar. O que você faz aqui? Perguntou baixinho quando ficaram frente a frente. Tomás a olhava, tentando achar as palavras que ensaiara na viagem de São Paulo. Vim te buscar. Helena desviou o olhar. Você não pode. Irene tem o colar, pode em qualquer momento. Helena. Tomás tocou delicadamente sua mão. Irene te enganou. Ela olhou para ele sem entender. Como assim? Está cheio os documentos do seguro do cofre. No cofre havia 2 colares idênticos desde o começo. Irene não roubou o segundo. Roubou o seu, o que Elisa te deu no hospital. Helena sentiu o mundo girar. Isso, impossível. É verdade. Verifiquei tudo. Irene deve ter notado seu colar no trabalho, roubado e depois usado para te chantagear. Explorou seu medo e amor por Sofia para te forçar a ir embora. Helena se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Mas por quê? O que eu fiz para ela?
Nada, era só inveja. Viu como Sofia te ama, como eu comecei a te respeitar. Teve medo de perder o emprego, então decidiu se livrar de você de um jeito que te impedisse de voltar. Helena fechou os olhos. Por uma semana inteira viver achando que era vista como ladra pelas pessoas que amava. Que Sofia um dia entenderia que sua titia Helena era uma ladra que roubara sua mãe morta. Helena, por favor, me olha. Ela abriu os olhos e viu em seu rosto algo que não esperava. Não havia acusação nem suspeita. Havia desespero, cuidado e algo mais. Algo que fez seu coração bater mais rápido. Sofia está doente, disse baixinho. Desde que você foi, não come, não dorme, não quer ir à escolinha. Diz que não adianta amar as pessoas, porque elas vão embora mesmo. Lágrimas encheram os olhos de Helena. Ela é só uma criança. Essas coisas se esquecem. Ela não esquece. E eu também não. Tomás deu um passo mais perto. Essa casa sem você não é casa. É só um lugar vazio onde duas pessoas tristes moram. Helena secou as lágrimas com a manga. Tomás, eu não posso. É complicado demais. E se Irene... Irene foi embora. Pro Rio, aliás. Provavelmente vendeu seu colar para bancar a mudança. Ela não faz mais parte da nossa vida. Mas as pessoas vão falar. A empregada que se casa com o patrão... Tomás sorriu pela primeira vez em uma semana. Quem disse algo sobre casamento? Hesitou e depois acrescentou mais baixo. Embora. Não seria a pior ideia. Helena olhou para ele surpresa. O quê? Tomás pegou suas mãos nas dele. Helena, nessa semana, sem você, entendi algo importante. Não é só gratidão por como cuida de Sofia. Não é só respeito pela amizade que teve com Elisa. É mais que isso. Helena sentiu o coração subir à garganta. Não diz isso. Não agora. É rápido demais, muito rápido. Tomás balançou a cabeça. E Elisa partiu há 2 anos. Você cuida da nossa família há 8 meses. Sofia te ama como mãe. E eu... Parou um instante. Eu me apaixonei pela mulher que estava disposta a sacrificar sua felicidade para proteger a nossa. Helena o olhava, sem acreditar no que ouvia. Se apaixonou? Sim, talvez tenha começado naquela noite em que acalentou Sofia na tempestade. Ou antes, quando vi pela primeira vez como toca delicadamente seus cabelos. Não sei exatamente quando, mas sei que sem você não consigo viver. E Sofia também não. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram de alívio e alegria. E a Elisa, a memória dela. Tomás tocou delicadamente seu rosto. Elisa queria que eu te amasse. Escreveu isso na carta. Sabia que você é a mulher que pode amar sua família tão forte quanto a amou. Não traz sua memória. Cumpro sua vontade. Helena se aninhou nele, sentindo toda a tensão das últimas semanas sair do corpo. Pela primeira vez em meses, sentiu-se segura. Isso significa que volto para casa? Sussurrou em seu ombro. Isso significa que volta para a família, respondeu, acariciando seus cabelos. Nade para o lugar onde sempre pertenceu. Ficaram abraçados na sala cheia de gente, lutando pela saúde, envoltos em atmosfera de esperança e cura. E Helena pensou que era o lugar perfeito para um novo começo, num local onde se ajudava as pessoas a recuperarem forças para viver. Porque eles também recuperavam forças. Para o amor, para a família, para um futuro que de repente parecia cheio de possibilidades. A volta para São Paulo passou numa atmosfera estranha, mistura de alegria, incerteza e proximidade quente. Helena sentava ao lado de Tomás no carro, observando as paisagens passando e ainda sem acreditar que tudo aquilo era real. E se Sofia ficar brava comigo por ter ido embora? Perguntou quando passavam pela saída para São Paulo. Tomás olhou para ela de canto de olho. Sofia? Brava? Com você? Neu sorriu. Ela vai ficar brava comigo por ter demorado tanto para te achar. Quando entraram no quintal da casa, Helena viu uma carinha pequena na janela da sala. Sofia estava lá de pijaminha rosa, cabelos bagunçados, como se acabasse de acordar da soneca da tarde. Ao ver o carro do pai, seus olhos se arregalaram.
e ao ver Helena saindo do banco do passageiro, deu um grito de alegria tão alto que se ouviu mesmo com a janela fechada. Helena mal saiu do carro quando a porta da casa se abriu com estrondo e Sofia correu para o quintal, descalça no cascalho. Titim Helena! Titim Helena! Gritava, jogando-se em seus braços com tanta força que quase caíram no chão. Helena abraçou a criança, sentindo o coração explodir de felicidade. Sofia cheirava a shampoo infantil e calor, e suas mãozinhas abraçavam o pescoço de Helena como um abraço à vida. Eu sabia que você voltava, dizia a menina entre lágrimas de alegria. Sonhei ontem à noite. A mamãe veio e disse que o anjo volta para casa. Helena olhou por cima da cabeça da criança para Tomás. Em seus olhos, lágrimas que ele tentava esconder brilhavam. E sonhei mais uma coisa, continuou Sofia, se afastando um braço e olhando Helena nos olhos. É que somos uma família de verdade, você, eu e papai. Como nos contos, Helena sentiu o rosto corar até as orelhas. Sofia, meu bem, é verdade? A menina olhou para o pai. O papai te disse que te ama? Tomás tossiu envergonhado. Sofia, acho que devíamos... Ele disse, gritou a menina triunfante. Vejo nos olhos dele, e nos seus também, titim Helena. Helena riu, apesar das lágrimas. De onde vem tanta sabedoria numa menina de 5 anos? A mamãe me disse, respondeu Sofia séria, no sonho, que às vezes os adultos precisam de um tempinho a mais para entender o que as crianças sabem de cara. Naquela noite, quando Sofia finalmente adormeceu em sua cama, pela primeira vez em uma semana calma e feliz, Helena e Tomás sentavam na sala junto à lareira. Helena voltara para seu quarto no sótão, mas a pedido de Sofia ficara embaixo para conversar com o papai sobre coisas importantes. Não precisamos ter pressa, disse Helena baixinho. Com tudo isso, com a gente. Sei que é uma situação complicada. Tomás largou o livro que fingia ler. Por que seria complicada? Se porque Elisa partiu faz pouco tempo. Quer dizer, não pouco, mas... Helena se embolou nas palavras. Porque eu sou só... Você é só a mulher que amo, interrompeu gentil. A mulher que minha falecida esposa escolheu para ser mãe da minha filha. A mulher sem a qual esta casa não tem sentido. Helena olhou para ele, sentindo o coração se encher de calor. E o que vão pensar as pessoas? Vão pensar que sou um sortudo. Tomás se aproximou no sofá. Helena, nessa última semana entendi que a vida é curta demais para preocupações com o que as pessoas pensam. O importante é o que minha filha sente. E ela se sente feliz quando você está com a gente. E você, como se sente? Tomás pegou sua mão na dele. Me sinto completo. Pela primeira vez, desde a morte de Elisa, sinto que tenho família de novo. Família de verdade. Helena se aninhou nele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Elisa vai ficar feliz, sussurrou. Onde quer que esteja, vai ficar feliz que o plano dela deu certo. Que plano? Helena sorriu. O plano de nos unir. Acho que ela planejou tudo. Minha chegada aqui, sua necessidade de cuidado para Sofia, até a gente se apaixonar. Elisa sempre foi romântica. Tomás beijou o topo de sua cabeça. Se era o plano dela, foi genial. Ficaram assim em silêncio, ouvindo os sons quietos da casa, o tic-tac do relógio, o farfalhar das folhas lá fora, a respiração suave de Sofia no andar de cima. Helena sentiu que pela primeira vez em meses estava onde devia estar, em casa, na família, nos braços do homem que amava, mesmo que uma semana antes não soubesse admitir. Amanhã podemos contar para Sofia sobre a gente, disse Tomás, oficialmente. Helena sorriu. Acho que ela já sabe. Elisa contou para ela, no sonho. E de fato, na manhã seguinte, quando os três comiam café juntos pela primeira vez em uma semana, Sofia anunciou com a boca cheia de cereal. Quando vai ser o casamento? Porque preciso saber que vestido escolher. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de outubro, o jardim da mansão dos Ferreira parecia saído de um conto.
Os arbustos de rosas, dos quais Helena cuidava com tanto amor, floresciam pela segunda vez no ano, criando uma moldura colorida para a pequena cerimônia que ali aconteceria. Helena estava diante do espelho em seu quarto, já não no sótão, mas num quarto amplo no primeiro andar, que dividia com Tomás há 3 meses. Seu vestido era simples, cremoso, com renda delicada no decote. No pescoço brilhava o safira familiar, o mesmo que usava há anos, símbolo da promessa a Elisa. "Você tá linda", disse Sofia, que entrara correndo no quarto de vestidinho rosa claro, cabelos em cachinhos. Nas mãos, um buquezinho de rosas brancas. A mamãe ia ficar muito feliz. Helena se agachou e abraçou a menina. "Sabe de uma coisa, meu bem? Acho que ela tá aqui, que tá olhando pra gente e sorrindo." "Eu sei que tá aqui", respondeu Sofia séria. "Sonhou comigo ontem. Estava de vestido branco igual ao seu e ria. Disse que finalmente somos uma família de verdade." Helena sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. "E disse mais alguma coisa?" Sofia pensou. "Diz que agora pode dormir tranquila, porque sabe que vou ter 2 mamães que me amam. Uma nas estrelas e uma aqui." Na cerimônia, havia poucas pessoas. Alguns amigos de Tomás, vizinhos que gostavam de Helena, gente do centro de reabilitação que conhecia a história do amor deles. Mas o importante era que todos vieram com alegria e bênçãos. Quando Helena caminhava pela grama em direção ao altarzinho, entre os arbustos de rosas, de braço com Sofia, que era a daminha, sentia cada passo a aproximá-la do lugar onde sempre pertencera. Tomás a esperava de terno escuro, olhos cheios de amor e gratidão. Quando ela se aproximou, pegou sua mão na dele e sussurrou: "Obrigado por não desistir, por acreditar na gente." A cerimônia foi curta, mas cheia de emoção. Quando trocaram votos, Helena sentia que os fazia não só a Tomás, mas também a Elisa, prometendo amar sua família enquanto vivesse. E quando o padre os declarou marido e mulher, Sofia explodiu em palmas e gritou: "Agora somos uma família de verdade, como nos contos." À noite, quando os últimos convidados foram, e Sofia adormeceu em seu quarto exausta de emoções, Helena e Tomás sentavam no jardim à mesinha iluminada por velas. "Você acha que Elisa realmente planejou tudo isso?" perguntou Tomás, olhando as estrelas. Helena tocou o colar no pescoço. "Sei que sim. Ela sempre foi estratégica. Sabia que, se nos deixasse sozinhos, acabaríamos nos encontrando. Mas devia saber que seria difícil. Que teríamos que passar por tanta dor." Helena sorriu. Elisa acreditava que o amor sempre acha um jeito. Que às vezes precisamos passar pela escuridão para valorizar a luz. Tomás pegou sua mão, agora com aliança, que reluzia à luz das velas. E ela tinha razão. "Tinha razão", concordou Helena. "Nós 3 somos família agora. Sofia tem uma mãe que a ama. Você tem uma esposa que vai te acompanhar. E eu tenho tudo o que sempre sonhei." "O quê?" Helena olhou para a casa onde dormia sua filha, porque Sofia era agora também filha dela, oficial e completamente. E depois para o homem que se tornara o centro de seu mundo. "Tenho um lar de verdade. Um lugar onde posso amar e ser amada. Um lugar onde posso cumprir a promessa feita à melhor amiga." Tomás beijou sua mão. A promessa foi cumprida. Sofia tem uma mãe que a ama. Tem família. Helena olhou para o céu, para as estrelas, entre as quais, disso tinha certeza, Elisa sorria. "Sim, Elisa", sussurrou baixinho. "A promessa foi cumprida. Sua filha será amada. Sempre." E nesse silêncio, à luz das estrelas, com um cheiro de rosas no ar, Helena Ferreira, porque assim era agora seu sobrenome, sentiu que sua vida finalmente se completara, que achara seu lugar no mundo, que era ao mesmo tempo o fim de uma história e o começo de uma totalmente nova. Uma história de família nascida do amor, da lealdade e de uma promessa que se provou mais forte que o tempo e a morte. Espero que você tenha gostado da história de hoje.
Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo!